Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Os irmãos lembram, na semana passada nós fomos desafiados, através da palavra de Deus, ministrada pelo pastor Fabiano, a respeito de comprometimento. Naquele dia, nós fomos desafiados por meio do exemplo de uma pessoa. Lembra quem foi? Pessoa de Jesus Cristo. E nós vimos que comprometimento, para nós estarmos de fato comprometidos, o exemplo de Cristo mostrou isso, precisamos desenvolver 3 atitudes em nós. Se exige de nós 3 coisas. Alguém lembra quais são? Sei que é desafiador aí tentar buscar na memória. Quem tem suas anotações, aí os juniores podem participar dizendo, que eu sei que vocês anotaram tudo, tá bom? Então, quais são essas 3 coisas que se exigem? É exigido alguma coisa de quem se compromete. O que é exigido? Humildade. Muito bem, humildade. Preciso ter humildade para se comprometer nessa obra. O que mais? Luta espiritual. Há uma luta espiritual a ser travada. Muito bem, que bom, tá nota 10 até aqui, né? E para fechar, Suportar obstáculos. muito bem, né? Suportar os obstáculos. Como é bom ver assim, a igreja tão atenta às pregações, né? Os juniores aí têm seu papel anotando isso, cultivando em nós essa atividade, né? Essa prática tão boa na nossa vida. Agora, note que o que nos motiva então a de fato nos comprometer é o exemplo de Cristo. A maneira como Jesus viveu, a forma como o Senhor dedicou-se, né? Aqueles a quem Ele amou até o fim, de maneira tão concentrada, tão forte, tão impactante, como aqui Jesus Cristo teve por nós, a vida que Ele teve por nós, nos motiva a também ser comprometidos. Olhando o apóstolo Paulo e vendo o exemplo dele, ele chega a dizer que o amor de Cristo constrange. O Senhor Jesus Cristo nos constrange por tanto amor por nós e nos leva, de fato, a sermos comprometidos com a obra do Senhor. Era de se esperar que toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, como uma só pessoa, estivesse então com a bandeira bem alta, erguida, firme, né? O estandarte, lembra o hino que nós cantávamos e ainda cantamos hoje, né? Não hoje, relativamente a tempo, mas nos dias de hoje, o estandarte desta igreja: levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa. A gente está rindo, né? Precisamos cantar mais. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. Então, a bandeira da igreja hasteada, como se fôssemos um só homem, né? Como o apóstolo Paulo falando aos filipenses, né? Desafiando aos irmãos a terem um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Comprometimento, estarmos solidificados no amor ao Senhor, estarmos caminhando a passos firmes, sólidos, por causa do exemplo que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Mas infelizmente, quando a gente olha na vida do dia a dia, na prática da igreja, não só nos dias de hoje, mas até também nos dias da igreja primitiva, nós nos deparamos com uma realidade um pouco diferente. Nós nos deparamos com uma realidade meio sombria. Lembra aquilo que Jesus Cristo disse lá no sermão profético de Mateus capítulo 24, quando ele falava que no aumentar da iniquidade, o que é que ia acontecer com o amor de muitos? Ia esfriar. E agora o apóstolo Paulo, escrevendo sua última carta, a carta a Timóteo, ele também fala de uma situação tenebrosa que ele já contemplava nos seus dias e que é verdadeiro hoje também. Eu gostaria de ler com os irmãos 2 Timóteo capítulo 3, versos
1 a 9. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 9. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé e fazermos a leitura na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 9, assim diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas carregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Pai bendito, gracioso, essa noite nós suplicamos que o Senhor nos desafie por meio da Tua Palavra e traga aos nossos corações o Teu desejo para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, estes versos estão conectados à história da igreja do Senhor Jesus Cristo de uma forma bem curiosa, porque é difícil a gente tentar estabelecer uma relação entre essa referência citada pelo apóstolo Paulo e uma época em específico. E, a bem da verdade, a igreja fica naquela tentativa, cada igreja no seu tempo, fica sempre disposta a enfatizar essa passagem aos seus dias. Desde lá, quando Paulo escreve a Timóteo, e a aplicação desse texto na vida da igreja, sempre há essa disposição. É verdade que em algumas épocas, na história da igreja, nós notamos uma ênfase de separação, de santidade, nós notamos uma busca, um zelo por uma vida piedosa, por estar largando, deixando de lado a influência do mundo e passando a viver de fato uma vida de conformidade com os princípios da palavra de Deus, apesar de tudo mais ao redor puxar ao contrário, puxar na direção oposta. É como se fosse um lago de água doce, cristalina, cercado por água salgada, né? Cercado por água salobra, aí, mas ali você encontraria onde se refrigerar. Era como um oásis no deserto. Mas, certamente, como nós podemos observar e podemos destacar, nós vivemos numa época em que esse texto descreve muito bem os homens ao nosso redor. E quando penso em homem, quando falo em homem, falo no povo de modo geral, nas pessoas que nos cercam. As pessoas são, de fato, como o apóstolo Paulo descreve aqui, de uma forma bem direta. Realmente eu não vou considerar todas essas palavras aqui, todas essas coisas, mas só destacando, só lembrando aqui, a maldade impera nos nossos dias. Será difícil hoje encontrarmos pessoas egoístas? Será difícil encontrarmos pessoas avarentas, orgulhosas, arrogantes, blasfemadoras? É difícil encontrarmos pessoas assim? Será difícil encontrar filhos que desobedecem aos pais?
fato raro, não é? O que acha? Coisa difícil de achar. É ou não? Certo que não. É um triste retrato da nossa realidade, dos dias de hoje, do mundo no qual nós vivemos. Triste quadro que se apresenta todos os dias diante de nós. O texto diz que esses homens são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É difícil de encontrar pessoas assim? É evidente que não. Contudo, nós entendemos que na contramão disso, na contramão do que deveria ser a nossa postura, que era de servir como esse oásis no deserto, que era de servir como aquele povo separado, santo, levando firmemente o Senhor Jesus Cristo, a sua obra. A igreja tem aqui nessa situação. A igreja não se encontra completamente comprometida. Apesar de que essa verdade nós não negamos. Que é a verdade que ninguém aqui pode negar. Podem ler. Não é verdade? Nós dizemos que amamos a Cristo. Amém? São poucos os que amam ou todo o grupo aqui? Amamos a Cristo. Amém? Amém. Mas se o amamos, será que nós estamos verdadeiramente comprometidos com a sua obra? Infelizmente, quando nós observamos, e falo de dentro de casa, mas falo também do cristianismo de uma forma geral, quando procuramos aqueles irmãos comprometidos com Cristo, aqueles irmãos comprometidos com a obra do Senhor, são poucos os que de fato vestem a camisa, os que de fato estão prontos para toda boa obra. E por que será isso, irmãos? Por que razão o cristianismo de hoje é assim? Por que razão o cristianismo de hoje se mostra tão descomprometido com a obra do Senhor? Por que será que a igreja tem esfriado tanto no que se refere à sua vida de devoção e de serviço ao Senhor? Eu gostaria de destacar hoje à noite, irmãos, apenas duas razões que eu vejo que falam forte no que se refere a esse esfriamento que muitas vezes vivenciamos. A primeira razão, irmãos, é a crescente iniquidade sobre o espírito cristão. Quando nós pensamos em cristianismo, quando nós consideramos o que é a vida cristã, a ideia básica que nós devemos projetar, a ideia básica que nós devemos apresentar a qualquer pessoa que estiver ao nosso redor e perguntar o que é ser cristão, é primeiramente ter uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida onde Deus é contemplado como algo a ser agradado. É a Deus que nós queremos honrar. Por isso nós estamos então separados. A própria ideia, a própria palavra igreja é chamados para fora. Fomos tirados do mundo, fomos separados por Deus para a sua glória. Efésios capítulo 1. Vivemos para a glória de Deus.
E nessa separação, então, nós deixamos tudo para trás. Passamos então a contemplar uma vida que se projeta única e exclusivamente para glorificar o nosso Deus, para honrar o nosso Deus. Passamos a então fazer de tudo para viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, porque queremos não os holofotes dos olhos das pessoas direcionados a nós, mas para que as pessoas nos vejam e através de nós contemplem a pessoa de Deus. Esse é o projeto. Eles vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus, ao nosso Pai que está nos céus. Entendemos também que o nosso cristianismo deve ser marcado por amor a Cristo. Amar ao Senhor deve ser uma tônica da vida de todo aquele que é discípulo do Senhor. E isso envolve também transformação. O amor a Cristo nos leva agora a viver de maneira diferente. Não mais como vivíamos antes de conhecer ao Senhor, não mais como filhos da desobediência, como éramos antes do Senhor entrar nas nossas vidas. Agora somos diferentes. E o Senhor Jesus Cristo mesmo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardando os seus mandamentos, evidenciamos o amor ao Senhor. E esse guardar os mandamentos, nota, lembra? Não é razão, não é o fator que nos leva à salvação. Nós o fazemos porque já somos. Nós só conseguimos amar ao Senhor por quê? 1 João capítulo 4. Por que nós amamos ao Senhor? Porque Ele nos amou primeiro. Foi o seu amor ativo por nós que nos fez ser o que somos, filhos de Deus, transformados pela sua graça. E então, mais um aspecto básico da vida cristã, passamos a apresentar em nós o fruto do Espírito. A virtude do Espírito agora passa a ser vivenciada nos crentes em Cristo Jesus. As pessoas verão um tipo, um padrão de comportamento completamente diferente de nós. Somos pessoas diferentes agora. Pessoas que o mundo vai olhar e não vai reconhecer como sendo deste mundo. O Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, já havia dito isso também. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mas não peço que os tires do mundo, apenas que os guarde do mal. Basicamente, a vida cristã simplesmente é isso: andar em santidade por amor a Cristo, frutificando o que o Espírito Santo nos leva a vivenciar. Porém, contrário a isso, nós temos a iniquidade, nós temos a obstinação de alma, de espírito, nós temos o egoísmo, que tende a esfriar este espírito, que tende a esfriar essa prática tão sublime, tão marcante, tão destacada que deve ser na vida de cada cristão. A iniquidade vem sorrateira, mansamente, mas constantemente, fazendo com que o fogo, o ânimo, a vitalidade espiritual seja minguada, vá se perdendo, vai esfriando. E ela faz isso, irmãos, por lançar algumas coisas na nossa mão.
ela faz isso por apresentar primeiramente um rival ao amor de Deus. Nós dissemos ainda há pouco, categoricamente, nós amamos a Cristo, e toda a igreja respondeu com um sonoro amém. E o que a iniquidade faz, o que o pecado faz, é colocar à nossa disposição um rival para esse amor que nós declaramos. É a tentativa de levar-nos ao adultério, a adulterar o amor que nós dissemos ter por Deus. Lembra o apóstolo João escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, a epístola de João, quando ele diz: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Estas coisas, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, soberba da vida, que não procedem de Deus. Se nós nos lançamos a amar essas coisas, o que é a consequência que o versículo diz? O amor do Pai não está nele. E deixa só corrigir um pouco a nossa compreensão aqui, que muitas vezes nós pensamos assim: quando nós amamos o mundo, Deus deixa de nos amar. Não é assim que nós muitas vezes entendemos? O amor do Pai não está nele. A ideia do versículo é: se você ama o mundo, o amor ao Pai não está em você. Se você ama o mundo, você não ama